e no mundo, né? Só que as grandes redes, elas tratam eventualmente, Globo Repórter, às vezes trata, enfim, e aí as pessoas param e olham, nossa, a seca na Amazônia. Depois esquece, exatamente. Eu vou ter que interromper. Sempre tem um problema, como aconteceu aqui no Rio dos Sinos, que teve aquele horror de peixe morto. E a semana teve de novo, e tá né? até agora, e eles estão injetando oxigênio, E mesmo assim, a gente não tá sabendo ainda, ninguém sabe, pela justiça, o nome das indústrias que fizeram isso. A gente não tem nem como lutar, né? Então a gente entra com esse problema também, né? Então são duas coisas, né? Primeiro, justamente isso que tu disse, ou seja, a responsabilidade de empresas e governantes, enfim, que atuam paliativamente, digamos assim, ou seja, qualquer coisa que a justiça vai resolver, ela teoricamente vai resolver a longo prazo, né? Governantes, bom, e o imposto que a empresa gera e uma série de coisas, né? Então, quer dizer, hoje, obrigatoriamente, nós temos que atuar em prol de uma situação que ela está irreversível, no meu modo de ver, em alguns aspectos, né? Como, por exemplo, a África é uma situação quase irreversível, porque a miséria, a AIDS, as guerrilhas internas na África, tudo isso estão proporcionando um transtorno, e vão proporcionar ainda no futuro muito mais, ao mundo. Assim, realmente o problema é muito sério. Obviamente que artistas e coisa e tal até já Bom dia, Paulo. tentaram, né? Sou Alex Alves, da Rádio Senac, e gostaria de saber o que te levou a escrever este livro. Foi as profecias que se concretizaram em fatos reais? Na realidade, assim, o que me levou a escrever esse livro foi que sempre eu gostei muito de história, né? Sim. Adoro história, enfim. E gosto muito de relatos bíblicos, enfim. O enigmático me atrai muito, né? E, obviamente, falou em profecias, Nostradamus é um referencial, né? Então, quando eu comecei a pesquisar mais profundamente, eu comecei a ver que todos os fatos e eventos relatados no mundo nos últimos 300, 400 anos estavam fortemente descritos ali nas profecias, né? Então, mesmo que eu fosse um cético, até não era, né? Mas mesmo que eu fosse um cético, eu já iria a pensar melhor, certo? E algumas se realizaram, né? Sim, eu te diria assim, é difícil dizer o que não se realizou, certo? Numa carta que tem ao rei Henrique II, está tudo na história, né? No passado se realizou. Por que o futuro, então, não se realizará, né? A não ser que o homem tenha uma atuação diferente. Claro, isso mostra para o homem se preparar. Se preparar, é um alerta. Contra os fatos que virão acontecer, Exatamente, então. É um alerta. Então, por exemplo, assim, tem uma profecia que diz claramente, né, que eu acho que eu já citei até alguma vez aqui, não me recordo. O filho mais fraco do velho chefe, George Bush. E o filho mais fraco, ele tem um outro irmão que é governador da Flórida. É o Bush, é o George W. Bush. Sim. Na guerra será vencido. O Bush já está vencido na guerra. Sim. Pode ser até que ainda coisas, e certamente, né, deve acontecer coisas muito piores ainda, né, nos Estados Unidos da América, né, como o terrorismo, enfim. Mas o filho mais fraco do velho chefe na guerra será vencido em conteste, ou seja, quem é o filho mais fraco do velho chefe? É o George Bush. George Bush. Só para ter uma ideia, né, de uma profecia bem forte, bem né? forte e se concretizou, né? Sim, com certeza. Bom dia, Paulo. Eu sou o Enzo, da Rádio Senac. Bom dia, Enzo. Você acha que os problemas ambientais estão críticos, mas com a conscientização dos seres humanos, você acha que pelo menos é possível dar uma freada nos problemas ou até mesmo reverter o quadro que se encontra? Certamente. Eu acredito que duas coisas atuam mais fortemente. Primeiro, assim, a conexão espiritual hoje, ela está muito baixa, né? Todas as religiões, independente de credo, elas sabem que nós estamos vivendo um momento crítico espiritual extremamente grave, né? Já relatado nos escritos proféticos bíblicos, enfim, né? Todas as religiões, isso independente de qualquer coisa. Não pode sunita brigar com xiita, né? E são islâmicos, né? Ou seja, pertencem ao mesmo credo, né? Enfim. Então, primeiro passa por uma conscientização espiritual, ou seja, uma conexão espiritual mais forte a favor do bem, da paz, enfim, né? De toda essa conjuntura espiritual. E segundo, se nós realmente atuarmos mais fortemente na preservação ecológica e a favor da paz,
Mas para isso acontecer, ia ter que ter ajuda da grande mídia, no caso. Com certeza. Porque senão Com muito difícil de reverter Com esse quadro. certeza. É isso que eu te disse antes, por exemplo, da TVE. Não adianta a TVE às 8h30 da manhã mostrar um programa maravilhoso com a Paula Saldanha, Expedições, que se chama o programa. E, olha, infelizmente, eu te digo assim, eu adoro a TVE, mas a gente sabe que a audiência, se comparar com a Globo, se comparar com a Bandeirantes, é bem menor, né? Então, isso, a grande imprensa é fundamental, evidentemente. Tu só vai se conscientizar de alguma coisa se tu sentar às 8 horas da noite na frente da TV, como às vezes faz os autores de novela, enfim, e, né, o Manuel Carlos, enfim, e Glória Pérez, às vezes coloca, analisa determinados pontos da nossa vida cotidiana, enfim, aí a guerra e a paz entram por aí também. É da Rádio Senac, filiada da Rádio Globo. Tudo bom, Asimar? O que você acha que levou a Nostradamus fazer essa profecia? Na realidade, o que levou ele a fazer isso, que a personalidade dele, ele era um médico humanitário, tremendamente conectado, digamos assim, com o bem, com a prática do bem, da caridade, enfim, tinha inúmeras obras sociais, né, naquela época, né, e evidentemente ele foi um instrumento, como todos nós somos um instrumento de alguma coisa sempre, né, espiritual, né, nós sempre retratamos um momento, então ele foi um instrumento para trazer para o mundo determinadas coisas que a espiritualidade gostaria que fosse falada, digamos assim, né? Foi, digamos, um ser superior que usou Nostradamus para certamente, porque nós somos, como eu te disse antes, nós somos apenas um instrumento da espiritualidade para transmitir alguma coisa. Foi mais uma revelação, então. Revelação, exatamente. O Apocalipse, o que é? Apocalipse é revelação, a revelação de Jesus Cristo, enfim, quer dizer. É porque, desculpa, é que na Bíblia, a própria Bíblia fala em revelação, que foi o rei que lá do Israel, ele foi usado, né, para fazer uma revelação. Sim. Então, a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, esse ser foi usado, que o Nostradamus foi usado para fazer uma revelação, então certamente se Deus não quer destruir a Terra, ele vai usar uma outra pessoa para fazer uma nova revelação do que vai ser amanhã. E na realidade eu te digo assim, ó, o que acontece? Essas profecias de Nostradamus, essa revelação, como tu está falando, é um alerta. Não quer dizer que venha acontecer coisas gravíssimas. Ou podem acontecer. Isso se o homem não cuidar. Exatamente. Então, se nós formos olhar, vocês têm ideia de quanto % já foi devastado aqui no Brasil da Mata Atlântica? Nossa, acho que sobrou 5, 10%. 15% sobrou. Só, A floresta amazônica, do jeito que vai, sendo quase um país... Se pegar um país da Europa pequeno, lá daqueles Bélgica, enfim, aqueles países menores, de cada 2 em 2 anos suga um país da Europa, né, da Amazônia, né? Sim. Se nós pegarmos a seca no continente africano, por exemplo, ou na própria China, a China, a cada 2 anos, um estado de Sergipe, enfim, torna-se deserto. Na China. Paulo, sou a Juliana, da Rádio Senac, também eu quero saber, assim, qual que é a tua visão? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, do desmatamento, Mata Atlântica... Geralmente, esses desmatamentos, eles não acontecem porque as pessoas não estão nem aí. Estão acontecendo porque tem interesses financeiros fortíssimos por trás. Com certeza. Como é que tu acha que uma sociedade conseguiria lutar contra isso? Olha, eu sempre entendo assim, ó, que a sociedade civil, ela tem que se constituir como sociedade civil de não permitir que aconteça. Então, por exemplo, se nós imaginarmos que todos os interesses econômicos que atuam, eles atuam muito fortemente na área política, né? Sim, exatamente. Obviamente que um projeto de uma magnitude, às vezes, de aprovação de um condomínio fechado numa orla e coisa e tal, a sociedade civil não quer, teoricamente, né? Mas se os políticos forem bem conduzidos de uma certa forma econômica, vamos dizer assim, corrupção normalmente. Sim, é isso geralmente que acontece, obviamente que aquele projeto vai ser aprovado e a Mata Atlântica vai cair e vai gerar um condomínio. Da Rádio Senac e filiada da Rádio Globo. Por exemplo, não seria uma desculpa essa campanha ambientalista para os países europeus e Estados Unidos invadirem a Amazônia? Não, de forma nenhuma. De forma